Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Israel, a gente vai falar um pouquinho sobre a prova do Enem, na verdade um pouco mais sobre a parte de geometria que pode vir a cair na prova do Enem, tudo bem? Bom, então vamos lá. A gente vai falar então sobre polígonos convexos. O que são polígonos convexos? São todos aqueles polígonos que a gente conhece, né? Como o triângulo, o quadrado, o retângulo, o paralelogramo. Bom, e a gente vai calcular áreas e volumes desses polígonos. Na verdade, em primeiro a gente vai calcular áreas desses polígonos, a gente vai lembrar como calcular áreas. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, por que calcular a área, né? A gente está interessado em calcular essa área para medir, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um campo de futebol. Eu quero saber quanto de grama eu preciso para cobrir todo esse campo de futebol. É óbvio que a gente precisava, então, de um número, alguma coisa que me representasse essa quantidade, tudo bem? Então, a gente, né, depois de bastante cálculos, depois de bastante discussão, a gente combinou entre os matemáticos que a gente ia calcular área. O que é área? Área é quantidade de superfície. Quanto de superfície que eu tenho nesse campo, tudo bem? Então, a partir daí, a gente começa a calcular a área de um retângulo, que é essa figura que você está vendo, aí na sua tela, que é um retângulo, campo de futebol, uma das faces da caixa de sapato. Bom, como é que a gente vai calcular a área do retângulo? Bom, é simples. Simplesmente você vai pegar esta área, na verdade, este comprimento. Deixa eu medir. Este comprimento, que a gente vai chamar de base, tudo bem? Essa base e vai multiplicar pela altura. Bom, é simples assim. É um comprimento que a gente chama de base e um comprimento que a gente chama de altura. O produto entre esses dois números é o que a gente vai chamar de quantidade de superfície, que a gente chama de área. Tudo bem? Mas não tem só o retângulo. Tem também todas essas outras figuras. Por exemplo, ó, o retângulo a gente acabou de ver que é, bom, vamos lá, base vezes altura. Este valor, esse produto, vai ser então o que a gente chama de área do retângulo. Tem uma outra figura, um quadrilátero que tem 4 lados, um polígono de 4 lados, que é um retângulo que a gente dá uma apertada nele assim e ele fica com o lado do mesmo tamanho que esse outro lado. A base igual à altura. Este polígono a gente dá um nome bem especial. Você conhece como quadrado, tudo bem? Bom, a gente vai calcular a área dele exatamente do mesmo jeito. A gente vai calcular a área do quadrado, vai ser pra gente, base vezes altura, ou lado vezes lado. Ou ainda, lado ao quadrado. Inclusive, lado ao quadrado. Por isso que a gente chama de lado ao quadrado, por causa do quadrado. Por causa desse quadrado que a gente fala, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado. Por causa da figura quadrado. Tudo bem? Bom, tem um paralelogramo aí, tá vendo? Bom, o paralelogramo não é nada mais, nada menos que um quadrado tombado, tudo bem? É como se eu empurrasse um pedaço dele, tudo bem? Bom, na verdade a gente vai calcular exatamente do mesmo jeito, tá bom? Só que, como ele está um pouco tombado, essa altura pode parecer meio diferente, mas ela está em um lugar diferente. Ela vai estar aqui, olha lá, ó. Vai estar aqui também, ó. Tá vendo? Essa distância aqui, essa distância é o que a gente chama de altura, tudo bem? Bom, a gente vai calcular a área dessa figura exatamente do mesmo jeito. Base, que é esse comprimento aqui que você já tinha visto, que é exatamente a quantidade, o comprimento dessa figura, a parte mais inferior dela, vezes esta altura, tudo bem? E esse valor vai ser então a área do nosso paralelogramo, tá bom? Tudo bem? Bom, essa outra figura é uma figura muito comum, muito popular na matemática. Eu tenho certeza que você conhece, que é o tal do triângulo, tudo bem? Bom, na verdade, essa área desse triângulo não é nada mais, nada menos que a metade da área de qualquer retângulo, tudo bem? Bom, pode ver, olha lá, ó, que a área do triângulo é base vezes a altura, igualzinho o tal do retângulo, o tal do quadrado, divididas por 2. É a metade da área de qualquer retângulo. Bom, você não pode esquecer da área do triângulo, é muito importante. Tudo bem? Bom, o que mais? Vamos lá. Bom, tem o losango. O losango não é nada mais, nada menos também que uma soma, olha lá, ó. Tem um triângulo aqui, um triângulo aqui, um triângulo aqui,
outro triângulo aí. São 4 triângulos, tudo bem? Bom, então se você pegar a área desses 4 triângulos aí e somar todo mundo, a gente vai conseguir encontrar a área do losango. Que, bom, tá escrito aí na sua tela que é essa diagonal maior vezes a diagonal menor divididos por 2. Bom, o que é a diagonal maior? Essa maior distância entre este vértice e este vértice aqui. Tudo bem? Essa é a diagonal maior, tudo bem? E a diagonal maior é a diagonal menor, é a distância entre esses outros dois vértices aqui. Tudo bem? É só você calcular o produto dos dois, a multiplicação dos dois e dividir por 2, tá bom? Bom, e o trapézio? Bom, o trapézio também é uma figura bem legal, né? O trapézio tem 2 lados paralelos, as duas bases são paralelas, tudo bem? E a gente vai calcular a área desse trapézio? Bom, também é muito simples. A gente pega esta base maior, soma com a base menor e divide por 2. É o que a gente chama de média, tudo bem? A gente soma a base maior com a base menor e divide por 2. A gente vai chamar isso de média, a média das bases vezes a altura desse trapézio. Que no seu desenho aí, olha lá, é exatamente esse H aqui. Tudo bem? Ok? Bom, então, essa é a área do trapézio. Além dessas figuras, desses polígonos, o que é um polígono? Poli quer dizer vários e gonos quer dizer lados. Ou então é uma figura que tem vários lados, tá bom? Tem essa figura que é muito importante, ela vai aparecer na sua prova, tudo bem? Que é a tal do círculo, a tal da circunferência, tudo bem? Bom, deu bastante trabalho para a gente calcular essa figura, a área dessa figura, até que a gente descobre, então, que a área dessa figura é π vezes r ao quadrado. Eu tenho certeza que você conhece esse π. Π é simplesmente um número, é uma constante. Não importa se é 3,14, 3,1416, tanto faz. A questão é que é um número que provavelmente ele vai aparecer na sua prova, tudo bem? É um número que você vai multiplicar para calcular a área do círculo, da circunferência, é esse número, π vezes o raio ao quadrado. E o que é esse raio? Raio é a distância do centro da circunferência até a borda da circunferência. Tudo bem? Essa distância, inclusive, é isso que define a tal da circunferência. A circunferência é todo esse segmento aqui, que tem a mesma distância de um determinado ponto, que a gente vai chamar de centro. Tudo bem? Ok? Bom, então a área da circunferência é muito importante que você lembre. πr ao quadrado. Tudo bem? Bom, ok. Além dos polígonos, das figuras planas que a gente chama, tudo bem? Da geometria plana, tem uma geometria espacial. Bom, na geometria espacial a gente está interessado em calcular outras coisas, como por exemplo, não estou mais interessado em calcular quanto de grama que eu vou colocar no nosso campo de futebol, mas sim quanta água que eu consigo colocar na minha caixa d'água, por exemplo. Tudo bem? Ok? Quanto suco que eu consigo colocar no meu frasco, na minha garrafinha, no meu squeeze. Tudo bem? Bom, então como é que a gente faz isso? Bom, em primeiro lugar a gente vai falar desses prismas, tudo bem? O que são esses prismas? Prismas não são nada mais, nada menos também do que uma repetição, uma cópia, tudo bem? Uma cópia de polígonos que a gente já conversou, o tal do triângulo, o tal do quadrado, o tal do retângulo. É uma cópia várias vezes desses polígonos, um em cima do outro, formando então um sólido geométrico, tudo bem? Que a gente vai chamar de prisma, tudo bem? Bom, área de prisma é sempre exatamente do mesmo jeito. Como é que é a área do tal do prisma? Na verdade, área não, a gente está interessado em volume. O volume do tal do prisma, como é que eu vou calcular? O volume do tal do prisma é o seguinte: você vai pegar a área desse polígono, que serve pra gente como base, tudo bem? A área desse polígono, que pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, tudo bem? Você vai pegar a área desta base, que é um polígono, a área da base, tudo bem? E multiplicar por essa altura, tudo bem? A área da base vezes a altura. Veja que eu só dei uma forma para você. Só existe uma fórmula, não tem jeito de você calcular esse volume de outro jeito. Simples. É a área da base vezes a altura. Tudo bem? É assim que você vai calcular a área de qualquer prisma. Tá bom? Além dos tais dos prismas, a gente tem pirâmides. Tudo bem? O que é pirâmide? Pirâmide é quando a gente conecta os vértices da nossa base, que de novo pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo. A gente conecta esses vértices da base, tudo bem, em um único ponto
acima dessa base, tudo bem? Que a gente também vai chamar de vértice da pirâmide, tudo bem? Bom, o volume dessa pirâmide também é bem tranquilinho, bem facinho de você calcular. O volume da tal da pirâmide é igual, bem? Você vai calcular o volume como se fosse um prisma. A área da base vezes a altura, tudo bem? A área da base vezes a altura. Só que não é só isso, porque é uma pirâmide, né? Então, ela tem uma forma diferente. Bom, para você consertar esse valor, é simplesmente dividir por 3. Por isso que a gente diz, inclusive, que a área, na verdade, área não, volume, o volume de qualquer pirâmide é sempre 1/3 da área da base vezes a altura. Tudo bem? Ok? O que acontece é que a gente tem, o que vai dificultar na sua prova é que as áreas dessas bases, tudo bem? Elas que vão dar um certo trabalhinho, porque você vai ter que lembrar como calcula a área do triângulo, a área do quadrado, a área do retângulo, a área do losango, tudo bem? Ok? Bom, além das pirâmides, e isso é bem divertido, porque tem um tipo de pirâmide, na verdade, que é um tipo de pirâmide bem interessante, que onde a minha base não é um polígono, mas sim uma circunferência, tudo bem? A gente chama essa figura, esse sólido geométrico, de chapéu de aniversário. Não, estou brincando. Na verdade, é um cone, tudo bem? Mas como é que a gente calcula o volume desse cone? Pô, do mesmo jeito que qualquer pirâmide. O volume deste cone vai ser sempre 1/3 da área da base vezes a altura, vezes sua altura. Tudo bem? Ok? O mais interessante aqui é que a nossa base, essa base que a gente tem no tal do cone, não é um polígono, e é isso que você tem que ficar esperto, é isso que você tem que ficar esperta. É sim uma circunferência. Como é que era mesmo a área da circunferência? πr², você não pode esquecer. Tudo bem? Bom, tem uma outra figura, um outro sólido geométrico que eu tenho certeza que você também conhece bastante, que é a tal da esfera. Tudo bem? Bom, o que é essa tal dessa esfera? A bola. É uma bola. Eu quero saber como é que eu calculo o volume dessa bola. De novo, isso deu bastante trabalho pra gente, até que a gente descobre que o volume, eu vou colocar um ezinho aqui para diferenciar, o volume da nossa esfera vai ser 4/3 de π vezes r ao cubo. Tudo bem? R, sim, R é o nosso raio da tal da esfera. Tudo bem? De novo, o que é uma esfera? Uma esfera é simplesmente toda a superfície, tudo bem, que tem uma mesma distância de um ponto no centro dessa esfera. Eu vou até anotar aqui, olha lá. Ó. Olha lá o nosso raio aí. Ó. Esse é o nosso raio. É a distância do centro da esfera até a borda da esfera. Tudo bem? Okay? Então você vai calcular o volume da tal da esfera como sendo 4/3 de πr ao cubo. Tudo bem? Você não pode esquecer. Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Bem? A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau!